Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Dessa vez, no vídeo de hoje, eu vou relembrar e recontar mais algumas lendas do Luan Mendes. E assim, né, no último vídeo eu falei que eu ia colocar, né, só que eu ia relembrar e recontar as lendas do Renato e do Luan Mendes. Mas aí depois, né, eu lembrei de uma ideia que um amigo meu me deu de colocar os nomes das lendas, ao invés do jeito que eu tava fazendo. E assim eu fiz, né? Igual no último vídeo que eu fiz do Renato, eu coloquei os nomes das lendas que eu recontei. Por isso, nesse, eu vou fazer do mesmo jeito. Bom, a primeira lenda que eu vou recontar e relembrar aqui do Luan Mendes é a lenda da Mansão Amaldiçoada. O Renato Garcia já visitou essa lenda e ele chama de Mansão Assombrada, mas o Luan Mendes, que foi quem passou essa lenda para o Renato Garcia, ele chama a lenda da Mansão Amaldiçoada. E como é que é essa história da lenda da Mansão Amaldiçoada? A Mansão Amaldiçoada, assim, essa história começou porque há alguns anos atrás, né, já tem até bastante tempo isso, há muitos anos atrás, um senhor disse que ele era uma pessoa assim, sabe, ele era um homem muito rico e ele estava pensando em construir, né? Ele comprou uma mansão, né? E ia construir a mansão. Mas disse que durante a construção da mansão, ele nem conseguiu morar na casa a tempo de ela ser construída totalmente. Durante a construção dessa mansão, esse senhor ele faleceu. E aí eles construíram só um pouco da mansão. E diz também a história, a lenda, que um dos funcionários, né, um dos trabalhadores, das pessoas que estavam lá construindo a mansão, também faleceu, né? Ele acidentou nessa construção e faleceu. E dizem que depois disso, o que construiu da mansão ficou abandonado lá. Eles nunca terminaram o processo, ou até terminaram, se eu não me engano. E aí o Luan Mendes disse que por conta desse ocorrido, essa mansão ficou uma mansão assombrada e amaldiçoada. Pessoas que passavam lá por perto escutavam barulhos assustadores, né? Principalmente durante a noite, viam vultos, coisas assim do tipo. E aí o Luan Mendes ele foi visitar o local, né? Ele visitou, deu uma olhada por lá. Ele disse que escutou alguns barulhos, viu algumas coisas e diz que é uma lenda assim, uma lenda muito assustadora, uma casa bem grande, sabe? Parece que eles terminaram de construir a mansão, sim. Ficou uma mansão enorme, gigante mesmo, mas que ninguém mora lá, ninguém tem coragem quase nem de chegar perto lá por causa desses relatos, né, de que a mansão é amaldiçoada e assombrada. A próxima lenda aqui que eu vou recontar e relembrar do Luan Mendes é a lenda do Bosque do Grito. Como é que é essa lenda do Bosque do Grito? É um bosque, assim, numa zona rural, assim, até bem afastada lá de Londrina, que o Luan Mendes falou, e ele disse que, assim, há muitos e muitos anos atrás, assim, uma coisa até bem antiga também, né, bem antiga mesmo, uma menina, ela morreu nesse bosque. Ela se perdeu nesse bosque e morreu, faleceu lá. E aí dizem que pessoas que passavam por lá iam até o local, assim, né? Porque tinha gente que fazia caminhada, tem gente que faz caminhada lá pelo local do bosque. Eles escutavam, tipo assim, gritos, sabe? Dessa menina, um grito de criança, de uma menina, parece, e pedindo ajuda, pedindo socorro. E dizem que esse bosque, né, virou um bosque, ficou um bosque amaldiçoado, assombrado por causa do falecimento dessa menina. E dizem que desde essa época, né, essa menina, o fantasma, o espírito, né? Essa menina tem gritado, né? Fica gritando lá no bosque quando passa pessoas lá por perto. As pessoas que passam por lá escutam gritos, sim. E o Luan Mendes, assim, ele chamou essa lenda de a lenda da menina do bosque, né? Ou então a lenda do bosque do grito. Só que ele colocou lá no canal dele a lenda do bosque do grito. E assim, ele foi, né, com a equipe dele visitar essa lenda, verificou. Essa foi uma lenda que o Renato Garcia, eu acho que ele não foi, né? Ele não visitou essa lenda. Até agora só o Luan Mendes que foi. E assim, ele foi lá, né, com o colega dele e tudo. O colega dele disse que escutou o grito da menina. Diz que é uma lenda bem macabra mesmo. O Luan Mendes disse, ele foi com medo dessa lenda, né, por causa dos relatos que tiveram. E realmente se escuta grito de criança lá assim, é como se o bosque estivesse gritando. E a próxima lenda que eu vou recontar aqui, que é a lenda do Homem do Facão.
Essa lenda do Luan Mendes, assim, também foi só o Luan Mendes que visitou essa lenda. E a lenda do Homem do Facão foi uma lenda que eu assisti. Eu assisti um dos vídeos dessa lenda, né? Que assim, falam que também é um bosque, né? Que as pessoas vão até lá para poder fazer caminhada, essas coisas assim. E dizem que parece que quando eles estão fazendo caminhada por lá, eles veem, tipo, assim, uma pessoa com umas roupas esquisitas e com um facão grande na mão. Eles dizem que tem relatos de pessoas que já viram, né, tipo isso. E não se sabe ao certo assim, essa entidade, esse homem do facão é realmente uma pessoa que vai até esse bosque para poder assustar as pessoas, né, fazer graça, ou se é realmente um fantasma. O Luan Mendes, ele foi, né, visitou a lenda e ele contou isso, disse que foi relatado isso, que as pessoas veem, tipo, né, assim, uma pessoa com umas roupas esquisitas, com um facão na mão, aparece na mata, né, e fica ameaçando as pessoas, mas não se sabe se é uma pessoa ou se é um fantasma mesmo, né? Só foi relatado isso. E a próxima lenda aqui, que também foi só o Luan Mendes que visitou, né? Que é a Floresta da Bruxa. A Floresta da Bruxa é assim, conta a história que numa cabana, numa floresta, bem afastado mesmo, é uma floresta bem afastada de Londrina, até um pouco, e dizem que nessa cabana lá, há muitos e muitos anos atrás, morava uma bruxa nessa cabana que ela mexia com essas coisas de feitiçaria, essas coisas todas ela mexia lá na casa dela. E aí, depois que passou muito tempo, né, essa bruxa morreu, sumiu da casa, a casa ficou assombrada, ficou amaldiçoada, e dizem que lá nessa casa, quando pessoas passam lá por perto, dizem que veem vultos, veem coisas assustadoras lá dentro da casa, né, pela janela, escutam barulhos assustadores, né, barulhos de coisas jogando, e dizem que todo mundo que vai lá sai correndo, fica muito assustado. E o Luan Mendes, ele foi, né, visitou essa lenda, ele foi no dia 30 de setembro, no dia 30 de outubro, né, ele fez esse vídeo, a segunda vez, né, que ele foi nessa lenda, porque ele já tinha ido outras vezes, até de bicicleta ele já foi, e ele disse que ficou um vídeo muito legal. Aí depois ele foi, né, pra poder comemorar o Halloween, que ia ser no próximo dia. Ele mandou no dia 30 de outubro a lenda. E ele foi lá com os amigos dele, né, levou corda, levou tudo, por caso de eles precisarem de alguma coisa. E foi macabra essa lenda. Assim, foi lenda que eu não assisti, né, deixa eu ver, eu acho que eu só assisti a lenda aqui do Homem do Facão mesmo. As outras eu não assisti. A lenda do facão e a última que eu vou contar foram lendas que eu visitei. Mas as outras eu não visitei, então por isso eu não sei muita coisa. Mas pelo que eu escutei aqui da história do Luan e vi um pouquinho, são lendas bastante macabras. E a última lenda que eu vou contar aqui, que é a lenda do alojamento. A lenda do alojamento aconteceu o seguinte, era tipo um depósito há muitos anos atrás em que algumas pessoas, elas trabalhavam naquele local lá. E aí tinha a parte lá, né, que era tipo um quarto, que era para os trabalhadores dormirem, né, passar a noite. Muitos deles passavam a noite lá no local do trabalho mesmo, né, como se eles morassem lá no próprio local do trabalho. E era conhecido como o alojamento, né, que é onde entra a lenda. E assim, né, essa parte do alojamento, não se sabe ao certo por que motivo, mas 2 funcionários desse local morreram lá nesse alojamento, né, nesse quarto onde eles dormiam. E foi aí que entrou a lenda. Mas não foi por causa desses 2 funcionários que morreram que o local fechou. Simplesmente o local onde eles trabalhavam, o depósito fechou, né? Não funcionou mais. E dizem que depois disso, né, muitos moradores de rua iam até esse local para poder passar a noite, mas acabavam saindo correndo por conta dos barulhos assustadores que eles escutavam lá dentro do local. E o Luan Mendes foi com a equipe dele, né? Averigou o local. Eles foram até esse local, né, gravaram vídeos até muitas vezes. Teve um último vídeo que ele gravou recentemente desse local, que foi assustador, né, escutou barulhos assim de coisas estralando, barulhos de coisas jogando, atirando, uma coisa muito esquisita, lendas muito macabras mesmo, essas lendas que o Luan Mendes faz. Às vezes as lendas dele chega a dar pesadelo na gente. Eu nunca tive pesadelo, né, com as lendas dele, mas são bem assustadoras mesmo, bem sinistras. Eu gosto bastante do canal do Luan.
Bom, então é isso, gente. Eu contei essas lendas aqui, né? Como eu disse pra vocês, agora eu vou deixar os nomes das lendas. Somente assim, se por acaso algum dia acontecer de no título do vídeo não caber os nomes de todas as lendas, aí eu coloco relembrando as lendas deles. Porque senão vai ser só assim. Então, se esse der certo, eu vou colocar aqui embaixo no título do vídeo, né? Os nomes das lendas, né? E eu vou deixar também os links dos canais deles, né? Vou deixar o link do Renato, do Thiago Reis, do Léo da Hornet, da equipe do Renato Garcia e do Luan Mendes, né? O canal do Júlio, da Lua, Leandro Boss. Vou deixar todos os links aqui na descrição para vocês poderem estar acessando, tá bem? Se por acaso se interessarem pelos vídeos deles. Eu espero que vocês gostem também do meu vídeo. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo que vai sair na sexta-feira. Então é isso. Um beijo. Tchau.